Vamos seguindo aqui com o nosso Morning Show nesta sexta-feira, porque prestes a lançar a segunda temporada do podcast Mano a Mano, o rapper Mano Brown saiu em defesa do ex-presidente Lula e disse que o país tem memória curta. Paulinha, o Lula foi um dos convidados do Mano Brown na primeira temporada, né? Foi, um dos de maior audiência, né? A primeira temporada abriu com a Carol Conká. O Fernando Holliday também repercutiu bastante, né? Porque ali, em teoria, haveria uma oposição de ideias e tal. E foi um ótimo podcast, inclusive, né? E muita gente acabou até elogiando bastante o Mano Brown nesse lugar de entrevistador. As pessoas não esperavam, né? Porque o Mano Brown, que é rapper, enfim, que todo mundo conhece pelo trabalho dele no Racionais. E aí todo mundo imagina que ele é uma pessoa muito impositiva, né? Com muitas certezas nessa vida. Ele se mostrou uma pessoa muito aberta para o diálogo e para o diferente. Ele falou bastante disso, inclusive, na entrevista, nesse interesse dele de conversar, de questionar tudo e todos sobre as coisas da vida. E aí ele estava dizendo até que, enfim, tem gente que gosta dele, tem gente que não gosta, mas que ninguém é unanimidade, né? E aí que ele usou o exemplo do Lula para falar dessa questão da unanimidade. Vamos conferir. Unanimidade não existe mesmo. Você tem que tirar o Lula como exemplo. O cara que foi quase 80% de aceitação e acabou preso. Uhum. Então a gente usa essas coisas como exemplo também. Num dia você está no topo, no outro dia você está no fundo do poço, no fundo de uma cela. O cara era o herói do povo. Em 10 anos ele passou a ser um bandido. Sim. Entende? Esse é o Brasil, memória curta. A gente tem que saber em que mundo a gente vive. Tá ligado? Não dá pra romantizar tudo, sabe? Sim. Às vezes é bélico. Muitas vezes é bélico. É uma guerra filosófica, é uma guerra ideológica. E muitas vezes físico também. Ele também falou desse lugar do podcast ser um canal para conversar com os mais jovens, com a juventude, e desse lugar que ele ocupa de ser bem respeitado até pelos mais velhos, que, enfim, acompanham a trajetória dele no rap há muito tempo, e também pelos mais jovens que estão a fim de ouvir ali o que ele tem para falar e que usam a plataforma para, enfim, buscar podcasts e, enfim, conhecimentos, conversas. E aí ele falou um pouco sobre o que ele acredita ser uma solução para o jovem brasileiro, né? Olha o que ele disse aqui, ó. Acredito muito no estudo. Se o Brasil tiver um projeto para a escola, não tem. No Brasil hoje só tem projeto de gado. Se o Brasil não investe no jovem, não pode ter futuro também. O projeto do Brasil para os jovens é a escola. Se o Lula ganhar, ele tem que ir para cima disso. Vai ser imperdoável se ele não for para cima disso. E aí, quando o Brown vai falar um pouco sobre os convidados dessa nova temporada do Original Spotify, que começa na semana que vem, na quinta-feira, né, o Mano a Mano, ele disse o seguinte, olha, Dilma está no radar. Posso falar? É uma das mulheres mais injustiçadas da história do Brasil. Seu Jorge está no radar. Acho que é o próximo a ser gravado. Já gravamos Emicida, foi sensacional, passou voando. O Emicida com 80 anos, né? Eu com 51. Foi interessante. Ele é um sábio, um oráculo. Então aí tá um pouquinho do recorte da coletiva de ontem, do Mano Brown, sobre a segunda temporada do Mano a Mano, Original Spotify, que começa na semana que vem, na quinta-feira. Qual que é o projeto de gado? Projeto de gado. Projeto de gado. É não querer doutrinar as crianças em sala de aula, assim como o PT fez 14 anos. Seria esse o projeto que ele está falando? Olha, ele fala que Não, o que ele está falando é o oposto disso, né, Ele fala que brasileiro tem memória curta e infelizmente tem mesmo. A gente vê aí, depois de 3 condenações do Lula, de ter cumprido pena, de ter saqueado os cofres públicos, do filho sair do zoológico, de limpar bunda de animal, a ser um grande empresário de sucesso. Então, com todas essas provas aí contundentes de que o Lula é um corrupto, tem pessoas que a gente vê que vão votar esse ano nele e ele tem uma grande chance de sim ir para o segundo turno, acredito que será ele contra o Bolsonaro. Mas o que mais me preocupa é ver um cara como esse, como é o nome dele? Mano Brown. Mano Brown. Uma pessoa como essa ter tanto alcance na internet. Que ao invés de informar, desinforma. Porque isso, por exemplo, é uma grande desinformação que ele passou aqui, né? Defender o Lula, dar voz a um ex-condenado, ao cara mais corrupto da história desse país. Querer influenciar o jovem. É para isso que eu chamo a atenção. Para a direita brasileira,
não foca no jovem. A esquerda foca. E é isso que mais me preocupa, que um cara como esse tenha alcance a milhões e milhões de jovens brasileiros. E ainda incentive o governo do PT continuar interferindo na educação aqui no Brasil. É que ele faz uma comparação, que, pelo menos ao meu ver, é uma comparação absolutamente esquizofrênica, porque ele fala o seguinte: mas o Lula tinha 80% de aprovação e depois virou bandido. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você pode muito bem enganar as pessoas com um certo populismo barato e ao mesmo tempo roubar. Então, são coisas que uma outra observação, Paulo, eu acho que o Lula em si nunca perdeu tanta popularidade assim. Eu acho que por um momento no país, quando as denúncias da Lava Jato, enfim, a operação toda começaram a sair e foram desencadeadas, né? Era um dia atrás do outro, talvez as pessoas tinham até vergonha de falar assim, mas eu gostava do Lula, eu admirava ele, enfim. Mas o Lula em si, se você pegar a eleição de 2018... enquanto ele estava ainda nas pesquisas lá, o cara da cadeia ele estava liderando as pesquisas. Então, acho que o Partido dos Trabalhadores, até pelas gestões Dilma, e aí ele até fala que a Dilma foi muito injustiçada, mas eu acho que o PT foi muito mais desgastado nesses anos todos do que o Lula em si. Eu não vejo essa perda de popularidade toda do Lula, não. E isso está sendo mostrado agora também. Mas que o brasileiro tem memória curta, isso tem. Tem, claro. Nesse ponto eu concordo. E o Mano Brown foi um dos caras que foi lá no negócio do PT e fez... falou que tinha que fazer autocrítica, que tinha que voltar para as bases. Então, assim, o Mano Brown é uma pessoa que tem uma opinião aí dele, forte, firme e questionadora até para o próprio PT. A gente sabe que ele é um cara que deve acreditar 1000 vezes no PT aí. Ele é um cara de esquerda, ele se coloca como um cara de esquerda, mas ele não se furta de fazer a crítica também quando tem que fazer. Eu passei a respeitar o Mano Brown quando ele chamou o Holiday para conversar. Achei e foi ótima essa conversa. Você não adorou esse podcast? Você achou surpreendente? Não, porque eu acho o seguinte, Zoe, a gente precisa cultivar quem discorda a conversar. Sim, justamente para a busca de algum tipo de consenso. É o que eu estava falando ontem. O próprio público do Mano Brown criticou muito não, mas ele quando ontem ele chamou eu estava falando isso com a Antônia, que eu quero trazer pessoas de esquerda ou de centro, né, que discordem da gente para conversar. Mas aí eu parei e pensei, Antônia, será que alguém vai aceitar? Então, mas esse é o ponto. Mas é isso que a gente tem que cultivar. Esse é o ponto, porque aí fica, a patotinha da direita só fala com a patota da direita, a patota da esquerda só fala com a patota da esquerda, a galera de centro não dialoga com... Entendeu? Então, eu queria convidar o Randolph para o meu podcast. As pessoas têm que sentar, mas imagina, o Randolph aceitando conversar comigo com o Antônio. Ele pode aceitar. Só eu acho que não é todo mundo que faz isso, entendeu? Não é todo mundo que faz isso. O Mano Brown apanhou demais por ter chamado o Holiday naquela época, lembra? Sim. Ele apanhou demais. Falou, como é que você pode chamar esse moleque de direita e tal, não sei o quê. Mas e aí vai tanto da parte de quem chama, como da parte de quem aceita também, né, Paulo? Porque você vê o Lula, a gente vê ele dando entrevista para o Podpah, pro Mano Brown. Mas será que o Lula toparia, por exemplo, ir num lugar, ser entrevistado por pessoas que pensam de... Será que o Lula toparia vir aqui? É isso, exato. Esse é o ponto. Entendeu? Mas o Morning é o mais esquerda da rádio, então... Zoe Martínez, que esquerda, pelo amor de Deus. Calma lá, Zoe. Não tem ninguém de esquerda aqui. Quem é de esquerda aqui? Quem é de esquerda? Eu sou esquizofrênica e vocês, eu tô tendo alucinações. Não tem nenhum. O Vinícius vota Bolsonaro e a Paulinha vota Bolsonaro. Não, eu sou centro. Este programa é um programa de centro. Eu vou votar no Janones. Eu vou votar no Janones. Eu voto no Janones. Que esquerda e direita é sempre em referência a quem, né? Você tá... Eu acho que é sempre assim. Aqui, eu sou do PSTU. Entre as minhas amigas, eu sou centro. Comunista, exato. Entre outras pessoas, você entendeu? Depende da referência, você tá num lugar. Muito bem. Quero ouvir o Gayer e também o Pena sobre isso. O Pena sempre foi um cara de bastante diálogo. E você, Gayer? Sim, eu gosto sempre de participar de debates. Eu comecei a ter uma certa notoriedade aqui no meu estado porque eu gostava de ir para as rádios debater com pessoas que pensam diferente de mim. Isso parou desde que o governador proibiu as rádios de me convidarem aqui, né, no estado de Goiás. Mas vamos lá, falando do Mano Brown. Ele disse que o Lula virou bandido em 10 anos. Não, o Lula não virou bandido em 10 anos. Ele já era bandido. Apenas o que aconteceu foram que seus crimes foram descobertos.
E ele fala que o Brasil tem memória curta. Eu acho que o Mano Brown tem memória curta, porque durante a sua fala, e eu estou com um trecho aqui que eu achei interessante, que é: o projeto do Brasil para os jovens é a escola. Se Lula ganhar, ele tem que ir para cima disso. Vai ser imperdoável se ele não for para cima disso. Ele esqueceu o que aconteceu com a educação brasileira enquanto o PT, né, o Lula, estava na presidência. Nós tivemos, sim, uma destruição completa do sistema de ensino e transformado num sistema de doutrinação. O sistema de ensino brasileiro hoje, principalmente na área pública, é basicamente doutrinação do começo ao fim. Nós perdemos posições no PISA, nós temos aí 2/3 dos alunos que saem do ensino fundamental, do ensino médio, analfabetos funcionais. Nós temos uma situação tão catastrófica que, se nós não começarmos o processo de reversão agora, dentro de 20 anos vai ser mais perigoso enviar um filho para a escola do que mandar ele subir uma área de alta criminalidade com a corrente de ouro amarrada no pescoço. E eu falo sempre que a gente vai enfrentar ainda um dos maiores males do PT, que não chegou por completo, que é quando toda essa geração que passou o seu período escolar durante o governo dos petistas, sofrendo esse corredor polonês de doutrinação contínua, quando chegarem para procurar emprego, para tentar agregar para a nossa sociedade, serão pessoas que não conseguirão trazer nada. Vão depender do Estado, o que para mim é o objetivo do PT. O PT e o Lula, eles não foram incompetentes na educação. Se teve um projeto que eles foram extremamente competentes, foi justamente nessa área. Ele triplicou o dinheiro investido na educação durante o Haddad no Ministério, durante o Lula, e eles conseguiram piorar a educação, porque o dinheiro não foi usado para melhorar o ensino, para instruir os alunos, fazer com que eles se tornassem cidadãos que pudessem ir para o mercado de trabalho e trazer riqueza para o país, gerar emprego. Não, são pessoas que dependem do Estado, que já não conseguem pensar por conta própria, completamente doutrinados. E eu recebo relatos diários, é uma coisa que, para mim, é o que mais me afeta. Diariamente eu recebo relatos de pais e mães chorando, áudios que eu não posso tornar público, eles pedem para que não coloque público, mas me pedindo: Gustavo, fale sobre isso, olha o que está acontecendo nessa escola, olha o que a professora está falando com a minha aluna, minha filha ia comigo para a igreja, ou andava comigo, ajudava o pai no trabalho, e agora sai... Assim, é triste o que está acontecendo. Perfeito, é muito triste o que foi feito com o sistema de educação brasileiro. Muito bem. Pena, sua vez agora. Quem fala em doutrinação na educação brasileira nunca pisou numa sala de aula, não sabe o que é manter uma sala de aula, manter a atenção do aluno. Eu mal tenho a dificuldade de manter a atenção para a matéria, que dirá doutrinar. Pelo contrário, hoje tem acesso a redes sociais. Eu sou professor há 21 anos. Há sempre uma discussão em sala de aula sobre o conteúdo. É uma discussão. É como a gente faz aqui, é o livro aberto. Qualquer informação pode ser contestada dando um Google. Isso para começar. Agora vamos falar do Mano Brown. O Mano Brown, no decorrer todo da sua carreira, sempre funcionou como uma consciência crítica da esquerda brasileira. Ele nunca baixou a cabeça, ele sempre fez suas críticas. E a Paulina lembrou muito bem quando ele teve no comício aqui na Lapa, no Rio de Janeiro. Era o último comício, se eu não me engano, do Haddad, da campanha do Haddad, e ele falou: vocês estão aqui festejando o quê? A gente vai perder essa eleição porque vocês perderam o contato com as bases. Ele fez uma grande crítica ao PT aqui, fez uma grande crítica ao Haddad, e o Haddad deu razão a ele naquele momento. Esse é o Mano Brown, alguém que consegue trazer a autocrítica para onde ela deve ser feita. E é isso que tem que ser feito mesmo. Aliás, é muito bom que a gente esteja aqui nesse espaço divergindo sempre, porque é a partir dessa divergência que a gente consegue ter algumas ideias convergentes. Se a gente só estiver falando para a própria bolha, que tipo de ideia a gente vai ter? O Mano Brown, quando faz isso, ele contribui muito para o projeto de educação do país, inclusive o projeto de educação que o Partido dos Trabalhadores teve. Eu vou lembrar que quando ele está falando de memória curta, ele está falando de um período da história do país, entre 2002 e 2010, no governo do Lula, em que 30 milhões de brasileiros saíram da linha da miséria, em que houve projetos importantes como o ProUni, projetos importantes como Minha Casa Minha Vida, projetos importantes para as classes populares. Não é à toa, Paulo, que nessa última pesquisa que a gente viu da Quest, quase 50% das pessoas que ganham entre 0 e 2 salários mínimos, até 2 salários mínimos, votam no Lula. Quase 50%, que é a maioria do eleitorado. E por que votam no Lula? Porque podiam comer, porque tinham acesso à escola, porque teve acesso, porque saíram da linha da miséria. É disso que o Mano Brown está falando. Agora, o que o Mano Brown está dizendo é que o povo tem memória curta, porque não lembra que isso aconteceu 10 anos atrás, num governo que terminou em 2010 e que saiu com 80% de aprovação. Não saiu com 80% de aprovação de forma gratuita. Saiu porque teve projetos que foram implementados para a população mais carente desse país. E é essa população mais carente do país que merece todo o cuidado de qualquer governante que esteja no Palácio do Planalto. Não é para governar para os filhos, não é para fazer do filho embaixador nos Estados Unidos, não é para levar o filho para a Rússia.
Não, é para falar para o povo, é para fazer projetos que tenham ascensão social.